A voz majestosa. Todas as obras de Deus louvam a Ele, sejam magníficas ou diminutas. Todas revelam a sabedoria, o poder e a benevolência do seu Criador. Todas as tuas obras te louvam a Deus. Não existem algumas de suas obras mais majestosas que cantam a canção do louvor mais alto do que outras. Em algumas das suas ações, o nome de Deus está gravado em letras maiores do que o normal. Tais são as altas montanhas que adoram a Deus com a cabeça descoberta, tanto de noite como de dia. Tais são os mares ondulantes, poderosos demais para serem admirados pelos homens, mas controlados por Deus. E tais são especialmente os trovões e os relâmpagos. Os relâmpagos são os olhos da vista de Deus e os trovões são as manifestações da sua voz. O trovão tem sido mais especialmente atribuído a Deus, embora os filósofos nos assegurem que ela deva ser explicado segundo as causas naturais. Acreditamos neles, mas preferimos nós mesmos a primeira grande causa e nos contentarmos com aquela crença estranha e universal que os trovões são a voz de Deus. É maravilhoso o efeito que os trovões teve sobre todos os tipos de homens. Ao ler uma ode de Horácio outro dia, eu encontrei nos 2 primeiros versos cantando como verdadeiro ituriano que desprezava a Deus e pretendia viver alegremente. Contudo, aos poucos, ele ouve o trovão e, reconhecendo que existe um Jeová que vive nas alturas, treme diante dele. Até o mais perverso dos homens foi obrigado a reconhecer que deve haver um Criador. Quando ouviu aquela voz maravilhosa ecoando através do céu, homens dos mais corajosos e dos mais ousados, blasfemia, tornaram-se os mais fracas de todas as criaturas quando Deus se manifestou em algum grau no poderoso redemoinho na tempestade. Ele quebra os cedros do Líbano. Salmos 29, 5. Derruba os corações fortes, renuncia aos poderosos e obriga aqueles que nunca o reconheceram a reconhecê-lo quando ouvem a sua voz. O cristão reconhecerá que o trovão é a voz de Deus pelo fato de que, se ele estiver com a mente certa, ele sempre lhe sugerirá pensamentos santos. Não sei como é com vocês, mas quase nunca ouço o trovão. Conheço a esquerda da terra e o olhar para o meu Deus. Não tenho consciência de qualquer sentimento de terror ou dor. Ao contrário, é um sentimento de deleite que experimento, pois gosto de cantar esses versos. Ó Deus, que governa nas alturas e que troveja quando é de sua vontade, que cavalga sobre o céu da tempestade e administra os mares. Esse Deus terrível é o nosso Pai e o nosso amor, cujos celestiais poderes ele fará descer, para que para cima possamos ascender. Ele é o nosso Deus. Gosto de cantar isso e pensar nisso. Mas há algo terrível no tempo daquela voz quando Deus fala, algo tão terrível para os homens e humilhantemente para os cristãos, ao ponto de ele ser obrigado a rebaixar muito a sua própria estima. Então, ele olha para Deus e clama: Infinito Jeová, poupe um verme, não esmague um desgraçado indigno. Eu sei que é a sua voz. Eu o reverencio com temor solene. Eu me prostro diante do seu trono. O Senhor é meu Deus e ao seu lado não há outro. Pode muito ter sido ideia de uma mente judaica ter chamado o trovão de voz de Deus, considerando o seu volume, quando todas as outras vozes foram silenciadas, mesmo as vozes mais altas que os mortais podem emitir ou o som mais poderoso são apenas sussurros indistintos em comparação com a voz de Deus no trovão. E, de fato, os homens ficam totalmente perdidos quando Deus fala do seu trono, pois ele faz até os surdos ouvirem e faz aqueles que não estão dispostos a reconhecê-lo ouvirem a sua voz. Porém, não precisamos parar para provar que o trovão é a voz de Deus, a partir de qualquer sentimento natural do homem, pois podemos nos apoiar nas Escrituras e, portanto, faremos o nosso melhor a partir dela. Em primeiro lugar, há uma passagem do livro de Êxodo em que, nas margens, nós é dito que o trovão é a voz de Deus. No 9º capítulo, no verso 28, o faraó diz: Rogai ao Senhor, pois é suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granitos. Êxodo 9, 28. O hebraico original tem, e a minha margem também, é a margem de todos vocês que são sábios o suficiente para terem bíblias marginais, vozes de Deus, que não haja mais vozes de Deus e granitos, de forma que não é uma mera ilusão,
mas estamos realmente garantidos pelas Escrituras ao dizer que o trovão é a voz de Deus erguidas no céu. Agora, vamos para outra prova. Como eu poderei falar a vocês se não lhe enviando o livro de Jó? Em seu capítulo 37, no 3º versículo, ele diz: Ele o dirige abaixo de todo o céu, e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, ruge em voz, ele troveja com a voz de sua excelência, e não os deterá quando a sua voz for ouvida. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz. Grandes coisas ele faz, os quais não podemos compreender. Jó 37, versículos 3 a 5. Então ele diz no capítulo 40, versículo 9: Tem braços como Deus, ou poderes trovejar com voz ele faz? Nesta era, quando os homens procuram esquecer de Deus e colocar inteiramente fora da criação, tentando colocar leis no seu lugar, como se elas pudessem governar o universo sem alguém para executá-las, e colocar poderes e forças neles, fico feliz por ser capaz de testemunhar algo que os homens não podem negar, que é causado imediatamente por Deus, o poderoso, Ele mesmo. Há uma prova notável que eu ofereceria a vocês de que o trovão é a voz de Deus. O fato de que, quando Deus falou no Sinai e divulgou sua lei, sua voz foi descrita, se não na primeira passagem, ainda na referência a ela como sendo grandes trovões. Houve trovões e relâmpagos, Êxodo 19:16, excessivamente altos e longos. Deus falou tão terrivelmente com o trovão que o povo pediu para não ouvir mais aquela voz. E devo trazer a vocês uma passagem do Novo Testamento que me sustentará completamente ao descrever o trovão como sendo de fato a voz de Deus, e que está no 11º capítulo do Evangelho de João, onde Jesus exaltou sua voz ao céu no túmulo de Lázaro e pediu ao seu pai para respondê-lo. Então, uma voz veio do céu e os que estavam perto disseram: Quem trovejou? Foi a voz de Deus que foi ouvida e eles atribuíram ao trovão. Aqui está uma prova notável de que o trovão frequentemente foi atribuído a Deus como sendo sua voz. E sempre que a voz de Deus foi ouvida, em alguma ocasião notável, foi acompanhada pelo som de trovão. Ou melhor, foi o próprio som do trovão. Bem, agora, deixando de lado esses pensamentos, podemos fazer algumas observações, não sobre a voz de Deus no trovão, mas sobre a voz de Deus escutada entre outros lugares. Ela não é só e ouvida naturalmente, mas também existem vozes espirituais e outras vozes do Altíssimo. A voz do Senhor é cheia de majestade. Deus falou de várias maneiras para que o homem não pensasse que ele era um Deus tão absurdo em si mesmo a ponto de não observar sua criatura. Graciosamente foi a vontade do ser divino, algumas vezes olhar para o homem, outras vezes esquecendo-se-lhe a mão, algumas vezes revelando-lhe a aparência mortal e frequentemente falar aos homens. Várias vezes ele falou sem o uso de quaisquer meio, por sua própria voz. Por exemplo, quando ele falou do topo da montanha, em chamas, no Sinai, ou com Samuel em sua cama, ele disse várias vezes: Samuel, Samuel. Ou quando ele falou com Elias, que disse: ele ouviu o redemoinho e viu o fogo. Depois do que houve, uma voz mansa e delicada. Ele falou imediatamente do céu por seus próprios lábios, em uma ou duas ocasiões na vida de Jesus. Ele falou com Jesus nas águas do Jordão, quando disse: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Então falou, foi Deus que falou, embora fosse Jesus Cristo. Como Saulo, o caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Ele falou várias vezes por sua própria voz, sem intenção de nenhum meio. Em outra época, foi a vontade de Deus falar ao homem por meio de anjos. Ele, por assim dizer, escreveu a mensagem e os enviou por seus mensageiros do alto. Ele contou aos homens muitas maravilhas e segredos pelos lábios daqueles seres gloriosos, que são seus espíritos framejantes, que fazem o que ele quer. Com a mesma frequência, talvez, Deus tenha falado aos homens em sonhos, em visões noturnas, quando o sonho profundo caiu sobre eles. Então, quando o ouvido naquela natural se fechar, ele abre os ouvidos do Espírito e ensina verdades que de outras formas o homem nunca poderá conhecer. Mas frequentemente Deus falou aos homens através de outros homens. Desde os dias de Noé até o agora, Deus edificou seus profetas, por cujos lábios falou. Não foi Jeremias quem proferiu aquele lamento que lemos, mas foi Jeová, o Deus em Jeremias falando pelos órgãos naturais da sua voz. Não foi Isaías quem proferiu o futuro e predisse o destino de milhões, foi Deus em Isaías falando.
E assim com cada profeta do Senhor agora vivo, e assim com cada profeta que o Senhor agora vivo, e cada ministro quem Deus levantou para falar, pois quando falamos com poder, eficácia e unção, não somos nós que falamos, mas é o Espírito do nosso Pai que mora em nós. Deus fala por meio dos homens, e agora também sabemos que Deus fala por meio de sua própria palavra, escrita e inspirada. Quando nós voltamos para as páginas das Escrituras, não devemos considerar essas palavras como sendo, em qualquer grau, palavras dos homens, mas como sendo palavras de Deus. E embora elas fiquem em silêncio, mesmo assim elas falam. E, embora ela não cause nenhum ruído ainda, seu som foi por toda a terra, e suas palavras foram até os confins do mundo. Salmo 19:4. E mais uma vez o próprio Deus agora mesmo falando usando intermediários. Ele não faz o homem falar, ele não faz a Bíblia falar apenas de si mesmo, mas fala através da Bíblia e através do homem, de maneira tal real como se ela não tivesse usado nenhum livro ou utilizado de nenhum homem para falar por ele. E há momentos em que o Espírito de Deus fala no coração do homem sem o uso de meios. Acredito que haja muitos impulsos secretos, muitos pensamentos solenes, muitas direções misteriosas que nós não são dadas sem que uma única palavra tenha sido proferida, apenas pelo simples movimento do Espírito de Deus no coração. Isso eu sei, pois, quando não havia nem escutado e nem lido, já sentia a voz de Deus dentro de mim, e o próprio Espírito revelou algum mistério obscuro, abriu algum segredo, guiou-me em algumas verdades, deu-me algumas direções, conduziu-me de uma ou de outra maneira, e Ele próprio falou imediatamente comigo. E eu acredito que é assim com todo homem na conversão, com todo cristão conforme ele segue sua vida diária, especialmente quando ele aproxima das margens do túmulo. Deus, o Eterno, fala, Ele mesmo, a alma do cristão, com uma voz irresistível, embora ele possa resistir à mera voz do homem. A voz do Senhor continua sendo ouvida como foi antes, glória ao seu nome. E agora, meus amados, chegou a doutrina. A voz do Senhor é cheia de majestade. Em primeiro lugar, essencialmente, a voz do Senhor deve ser cheia de majestade. Em segundo lugar, constantemente, a voz do Senhor é cheia de majestade. Em terceiro lugar, oficialmente, em tudo o que faz, a voz do Senhor é cheia de majestade. A essência da majestade da voz de Deus. Primeiramente, então, a voz do Senhor é cheia de majestade, e assim deve ser. Não deveria agora a voz estar cheia de majestade por proceder de majestade? Não é Deus o Rei dos Reis, o governador de toda a terra? Ele deve então falar com uma voz abaixo da sua própria dignidade? Não deveria um rei falar com a voz de um rei? O monarca poderoso não deveria falar com a linguagem de um monarca? E, certamente, se Deus é Deus e o Criador de todo o mundo, o imperador do universo, ao falar, ele deve falar com a língua do monarca, com uma voz majestosa. A própria natureza de Deus requer que tudo o que ele faz seja divino. Sua aparência é divina, seus pensamentos são divinos. Suas palavras não deveriam ser palavras divinas, visto que vem dele. Na verdade, a própria da essência de Deus, podemos concluir que sua voz é cheia de majestade. Mas o que queremos dizer com uma voz majestosa? Presumo que a voz de nenhum homem pode ter majestade, a menos que fale a verdade. Uma mentira, ainda que falada na língua mais nobre, nunca será majestosa. Uma falsidade pronunciada pelos lábios mais eloquentes seria algo mesquinho, como quer que fosse dita. E uma mentira, não quer que seja pronunciada, e por quem quer que seja, não é majestosa. Nunca poderá ser verdade, e a verdade só poderá ser majestosa sobre ela. E com as palavras de Deus, são a mais pura verdade, imaculada com o menor grau de erro. Suas palavras são majestosas e cheias de graça. Tudo que ouço meu Pai dizer nas Escrituras, onde quer que Ele fale comigo pelo ministério ou por seu Espírito, se Ele fala, não há nada de mentira, pois recebemos exatamente como é. Minha fé pode na sua promessa viver e pode na sua promessa morrer. Eu não preciso refletir sobre isso, é o suficiente para mim aceitar e acreditar, porque é quem Ele diz. Não preciso tentar provar isso aos mundanos, e se eu for provar, eles não acreditariam nem um pouco mais. Se a voz da majestade de Deus não os convence, certamente a voz do meu raciocínio nunca o fará. Não preciso me levantar, cortar e dividir outra voz de Deus e a outra. Eu sei que é verdade. Se Ele disse isso, portanto, vou acreditar em tudo o que acredito,
que Deus disse, sabemos que sua voz está cheia de majestade. Então, novamente, quando falamos de uma voz majestosa, queremos dizer com isso que é uma voz imponente. O homem pode falar a verdade e ainda assim haver pouca majestade no que ele diz, porque falar em um tom que nunca chamará a atenção dos seus semelhantes. Na verdade, há alguns homens expositores da verdade sobre os quais é melhor evitar falar, pois eles ferem a verdade. Nós conhecemos muitos que pretendem pregar a verdade de Deus, que saem à batalha, que tomam a lança em suas mãos para defender a honra de Cristo, mas que manejam a lança tão mal e tão pouco, e o Espírito de Deus em si, que apenas desonram seu nome santo. Teria sido melhor se eles tivessem permanecido em casa. Amados, a voz de Deus, quando Ele fala, é sempre uma voz imponente. Deixe o monarca surgir no meio das suas criaturas. Elas podem estar conversando entre si antes, mas fiquem quietos, pois sua majestade está prestes a falar. É assim com a majestade de Deus. Se Ele falasse nos céus, os anjos silenciariam suas aleluias e surpreenderiam as notas de sua harpa, ou ouro, para ouvir. E quando Ele fala na terra, é conveniente que todas as suas criaturas silenciem suas paixões rebeldes e a voz de sua razão. Quando Deus fala, seja do púlpito da sua palavra, considero ser meu dever ficar calado. Mesmo quando cantamos a glória do nosso Deus, nossa alma treme. Mas quando Ele fala sua própria palavra, que é gloriosa, e aquela que ousa responder, quem é Ele que levantará sua voz contra a majestade do céu? Há algo tão majestoso na voz de Deus que quando Ele fala, ordena silenciosamente em toda parte e convida os homens a ouvi-lo. Contudo, há algo muito poderoso na voz de Deus e é por isso que existe majestade nela. Quando Deus fala, não é com fraqueza, mas com uma voz cheia de poder. Nós, pobres criaturas, às vezes somos revestidos por Deus com esse poder e quando falamos, a graça vem transbordando nossos lábios. Mas muitas vezes há épocas em que podemos pouco falar. Falamos e não temos nosso Mestre nos sustentando, nem o Espírito do nosso Mestre dentro de nós e, portanto, pouco efeito. Não é assim com Deus? Ele nunca perdeu sua palavra. Ele nunca disse uma expressão solitária ou vã. O que quer que ele pretendesse falar, bastava falar e se realizava. Uma vez ele disse, haja luz, e instantaneamente a luz se fez. Ele disse na eternidade passada que Cristo deveria ser primeiro eleito, e Cristo foi seu primeiro eleito. Ele decretou nossa salvação, falou a palavra e foi feito. Ele enviou o seu Filho, proclamando o seu efeito, para que pudesse nos redimir e nos justificar nele. E sua voz era poderosa, pois nós justificamos e nos redimimos. A voz de qualquer outro homem não poderia perdoar os pecados, mas a voz do monarca pode. E a voz de Deus é majestosa, pois Ele só precisa falar e o nosso perdão é imediatamente assinado, selado e ratificado. Deus não é pomposo em suas palavras. Ele não fala palavras grandes e sonoras sem sentido. A palavra mais simples que Ele profere pode ter pouco significado para os homens, mas tem um poder significante, grande, impotente, imensurável, imponente de Deus. Há uma majestade na voz de Deus que pode ser suficiente para fortalecer minha alma e lutar contra o dragão. Dizer, onde está a sua vitória, vangloriosa morte? Onde está a picada do monstro? Essa promessa tem majestade suficiente para fazer do anão um gigante e do fraco um dos mais poderosos do Altíssimo. Deus tem poder suficiente para alimentar um exército inteiro no deserto, para guiar um grupo inteiro através dos labirintos da vida mortal. Tem majestade suficiente para dividir o Jordão, para abrir as portas do céu e admitir os resgatados. Amados, não posso dizer o quanto a voz de Deus é majestosa, exceto pelo fato de que Ele é poderoso e suas palavras são como Ele. Contudo, só há mais um pensamento sobre a voz de Deus ser essencialmente majestosa. Devo incomodá-los para se lembrarem pelo menos disso. Caso vocês se esqueçam de tudo o mais que eu disse, em certo sentido, Jesus Cristo pode ser chamado de voz de Deus, pois você sabe que Ele é frequentemente chamado de palavra de Deus nas Escrituras. E tenho certeza de que essas palavras de Deus é cheia de majestade. A voz e a palavra são praticamente a mesma coisa. Deus fala, é seu Filho. Seu Filho é a palavra é seu Filho e a voz é seu Filho. Verdadeiramente a voz, palavra de Deus, é cheia de majestade.
Anjos, vocês podem imaginar que majestade sublime investir em sua pessoa, abençoada quando reinou à direita do seu Pai? Vocês podem imaginar quais foram os brilhos que ele deixou de lado para se tornar encantado? Vocês podem imaginar o quão cintilante era aquela coroa, quão poderoso era aquele cedro, quão glorioso eram aqueles mantos adornados com estrela? Espírito, vocês que ouviram quando ele se despojou de toda a sua glória, vocês podem dizer o que foi feito à sua majestade? Você glorioso, você que ouviram subir os seus levanto cativeiro ou cativo, vocês amados poetas, vocês que prostram diante dele e cantam incessantemente o seu amor, vocês podem dizer o quão cheio de majestade ele é, acima de todos os principados e potestades. Vocês o veem sentado, os anjos apenas com servos e seus pés, e os mais poderosos monarcas são como os vermes rastejantes sobre o seu trono. Lá no alto, onde só Deus reina, a ele visão de anjos e do olhar dos espinhos imortais. Lá está ele, não meramente majestoso, mas cheio de majestade. Cristãos, adore o seu Salvador, adore o Cristo de Deus, revele-o, lembre-se em todas as estações e momentos quão pequeno vocês podem ser, pois seu Salvador, a quem você se aliou, e a palavra de Deus são essencialmente cheias de majestade. Segundo, a constância da majestade de Deus. A voz de Deus, assim como a de homem, tem seus vários tons e graus de sonoridade, mas é constantemente cheia de majestade. Seja qual for o tom que ele use, sempre é majestosa. Às vezes, Deus fala a homens com uma voz áspera, ameaçando-os por pecar, mas há majestade nessa aspereza. Quando o homem está zangado com seus companheiros e fala de forma rude e severa, há pouca majestade nisso, exceto quando o justo Deus está zangado com os mortais pecadores e diz: de forma alguma pouparei o culpado, eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. Quando ele se declara extremamente irado, a pergunta é quem pode resistir à fúria do seu semelhante. Quando até as rochas são derrubadas por ele, há majestades naquela voz terrível. Então, ele adota outra voz, às vezes gentil e instrutiva, ensinando-os o que ele deseja que aprendamos. Então, quão cheio de majestade ele é. Ele explica, expõe, declara, ele nos diz em que devemos acreditar e quanta majestade há em sua voz. Os homens podem explicar a palavra de Deus e não terem majestade no que dizem, mas quando Deus ensina o seu povo, deve considerar como verdade. Que majestade há nisso? Em tantas majestades que, se qualquer homem roubar uma palavra que estão escritas nesse livro, Deus tirará o seu nome do livro da vida e da cidade santa. Em tantas majestades que procuram conservar a Bíblia, é prova de uma coroa blasfema. Procurar alterar uma palavra das Escrituras é uma prova da alienação do Deus de Israel. Em outra ocasião, Deus usa outra voz, uma voz doce e consoladora. E a vocês, enlutados, que já ouviram a voz reconfortante de Deus, ele não é cheio de majestade? Não há nada irrelevante naquilo que às vezes empregamos para confortar pobres almas enfermas? As mães frequentemente falam com aqueles que estão doentes de uma forma gentil, mas, de algum modo, parecem estar afetadas e, por isso, estão cheias de majestade. Mas quando Deus fala para consolar, ele usa palavras majestosas. As montanhas desaparecem e as colinas serão removidas, mas a minha benignidade não se afastará de vocês, nem o pacto da minha paz será removida. Isaías 54:10. Diz o Senhor, que tem misericórdia de vocês. Não há majestade nesta voz? Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho em seu útero? Sim, eles podem esquecer, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Quão doce e ainda assim quão majestosa. Não podemos evitar ser consolados por isso se Deus fala com as suas almas. Às vezes, a voz de Deus é uma voz de reprovação, e mesmo assim é cheia de majestade. O boi conhece o seu dono, diz ele, e o asno, o bezerro, ao seu dono. Mas Israel não conhece, o meu povo não pensa. Isaías capítulo 1:3. E ele fala com reprovação, como se tivesse uma contenda com eles, e chama as montanhas e as colinas para ouvir sua reprovação por causa do pecado. Eu alimentei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Contudo, a voz da reprovação de Deus está cheia de majestade. Em outra ocasião, uma voz comandada por seus filhos, quando ele apareceu para eles e disse:
Fale aos filhos de Israel para que avance. E quão majestosos são os mandamentos de Deus, quão poderosa é a sua voz quando Ele nos diz o que fazer. Alguns de vocês têm uma estima muito pequena do que a voz de Deus. Deus manda vocês serem batizados em honra do seu Senhor e Mestre. Ele fala com vocês e lhe diz para vir ao redor da sua mesa e se lembrarem dos seus sofrimentos moribundos, mas vocês não pensam muito nisso. Parece ter se perdido em vocês mesmos. Mas deixe-me dizer-lhe que a voz de comando de Deus é tão cheia de majestade e deve ser considerada por seu povo tanto quanto sua palavra e promessa e sua palavra de doutrina. Sempre que ele fala a majestade e a sua voz, quando ele seja do tom, ele adora. Ah, amados, haverá momento em que Deus falará palavras que serão evidentemente cheias de majestade. Quando ele diz, levante-se mortos e venha ao julgamento. Haverá majestade naquela voz, pois o Hades será descontrado e os portões da sepultura serão cerrados ao meio e os espíritos dos mortos serão novamente revestidos com carne e osso e secos serão vivificados mais uma vez. Ele falará em breve e convocará todos os homens para comparecerem ao tribunal. E haverá majestade em sua voz. Quando ele disse, vinde benditos do meu Pai, herdai o reino e vos está preparada. Mateus 25, 34. Oh, que pensamento terrível! Mas haverá uma tremenda majestade em sua voz quando ele exclamar, apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Mais uma vez, a voz de Deus está cheia de majestade em todos os diferentes graus de intensidade. Mesmo no chamado, há uma diferença na intensidade da voz de Deus. Muitos de vocês foram chamados suavemente a Cristo e não pareciam ouvir os trovões do Sinai, como muitos do povo de Deus. Mas seja a voz alta e suave, ele está sempre cheio de majestade. E a todos os seus meios estão cheios de majestade. Deus às vezes escolheu os pobres para falarem sobre a sua majestade. Se eu for e ouvir um camponês ou um inculto pregar, que cometa muitos erros gramaticais, se estiver falando sobre a palavra de Deus, ela está cheia de majestade. E às vezes quando uma criança repete um texto, não notamos ser uma criança por causa da majestade da voz. Na verdade, quanto mais baixo for o instrumento empregado, maior será a majestade do própria voz. Tenho notado uma tendência em muitos desprezar os seus irmãos mais pobres, membros de igrejas menores, onde há um pastor mais humilde do que aquele que ele tem o hábito de ouvir. Tudo isso está errado, pois a voz de Deus está cheia de majestade e ele pode falar tão bem por quanto ou qualquer meio. Terceiro, a eficiência da majestade da voz de Deus. Em último lugar, falarei brevemente sobre a majestade da voz de Deus quando é revelada em seus efeitos, quando é dito ao coração do homem. Basta olharem para os salmos e deixarem-me refletir brevemente sobre os fatos aqui mencionados. Naturalmente, não irei entendê-los, embora, sem dúvida, eles tenham sido planejados por Davi. Contudo, vou entendê-los espiritualmente, como o Dr. Hanker comenta. Sem dúvida, eles tinham como objetivo estabelecer operações graciosas, bem como operações naturais. Primeiro, a voz de Deus é uma voz que quebra. A voz do Senhor quebra o cedro. Salmo 29, 5. O pecador mais orgulhoso e teimoso é quebrado diante do Deus poderoso quando ele fala. Acredito que mesmo o espírito de Voltaire, obstinado como era e duro como uma pedra de moinho, teria se quebrado em um único instante, se Deus tivesse apenas falado com ele. O coração mais duro que tenho aqui precisaria apenas de uma sílaba de Deus para ser quebrado em um momento. Eu poderia martelar por toda a eternidade e não poderia fazê-lo, mas a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Em segundo lugar, é uma voz em movimento, é uma voz vitoriosa. Ele também os faz soltar como um novilho, o Líbano e o Sirion, como um unicórnio jovem. Salmo 29, 6. Quem pensaria em uma montanha se movendo? É tão firme e forte, mas a voz de Deus com a sua voz em Zorobabel fala à montanha e diz, quem és tu, grande montanha? Antes de Zorobabel, você se tornará uma planície. Não há uma montanha em pé neste mundo que Deus não possa mover por sua voz. Sejam as montanhas de Roma, as montanhas do falso profeta, ou as montanhas de sistemas colossais de heresias, infidelidades ou idolatria. Deus só tem que falar a palavra e os ídolos cairão dos seus tronos e as montanhas firmes soltarão como um bezerro. Seguindo adiante, a voz de Deus também é uma voz que se divide. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. Salmo 29, 7. Ou como deveria ser, a voz do Senhor apaga com as chamas de fogo.
Você viu o relâmpago na sexta-feira e observou como a voz de Deus foi ouvida, que o clarão poderia dividir a nuvem e o céu? Mesmo ocorre com a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é finitamente pregada, a sua voz é ouvida espiritualmente, é sempre uma voz que divide. Você traz todos os tipos de personagens diferentes para uma capela e a palavra de Deus os divide em dois. É nesse lugar que Deus os divide. O Filho de Deus mantém seu trono e se senta aqui para acolá. Ele separa os homens dos homens, ele separa os pecadores dos pecadores, separa os pecadores de sua justiça. Isso divide ao meio nuvens e escuridão. Ele divide os nossos problemas, abre os caminhos dos céus. Na verdade, não há nada que a voz de Deus não possa dividir, é uma voz que divide. E então, novamente, a voz do Senhor é tão alta que abala o deserto. O Senhor sacode do deserto de Gade, Salmo 29, 8. Fique no meio de um deserto e na selva e veja o que você conseguirá ouvir. Mas quando Deus fala, sua voz ressoa pela imensidão e surta o próprio deserto. Pastor de Deus, você só precisa falar a voz de Deus e será ouvido. Se você tem apenas meia dúzia de palavras e ouvir-lhe, será ouvido mais alto do que imagina. Nenhum de nós pode pregar sozinho um sermão do Evangelho, mas é ouvido, é falado mais do que imaginamos. Sim, não há sequer uma conversa piedosa com uma mulher humilde que não possa ser levada a todo mundo e produzir os efeitos mais maravilhosos. Ninguém pode dizer quão alta é a voz de Deus e quão longe ela pode ser ouvida. Erguei tua voz com a força, erguei-a, não estejais atemorizados. Disse para a cidade de Judá, eis o vosso Deus, Isaías 49. E sua voz pode ser muito fraca e sua habilidade muito pequena. Apenas levante-a e Deus Todo-Poderoso, por meio da sua graça, pode fazer o próprio deserto tremer. Sim, ele pode fazer o próprio deserto de Cádiz tremer. Então, no 9º verso, há outra ideia que não devemos deixar de lado, embora pudesse ser preferido fazê-lo. A voz do Senhor faz parir as corças. Salmo 29, 9. Com isso eu entendo que os antigos acreditavam que as corças estavam tão assustadas com o barulho do trovão que a gestação era frequentemente apressada e prematura. E assim com a voz de Deus. Se o homem tem dentro de si um desejo por Cristo, a voz de Deus o faz manifestar esse desejo para a alegria e regozijo de sua alma. É muito frequente quando um homem tem um desígnio ruim para com Deus. Deus só precisa falar e esse desígnio é aniquilado. É produzido, por assim dizer, antes do tempo e cai como um fruto prematuro no solo, que quer que o homem tenha dentro dele. Deus pode tirar em um único momento. Se ele tem um desejo por Deus, Deus pode trazer esse desejo, assim como pode trazer a alma e fazê-lo viver. E se for um desejo contra Deus, ele pode frustrar esse ímpeto, matá-lo, subjugá-lo e derrubá-lo, porque a voz do Senhor faz parir as corças. Em terceiro lugar, a voz de Deus é uma voz descobridora. Ela descobre as florestas, Salmo 29, 9. As árvores eram antigamente usadas como esconderijos, mas por mais espessas que as florestas sejam e por mais densas que sejam as coberturas das árvores, se sobre elas brilha um relâmpago, a voz do Senhor será ouvida, porque é descobridora. Seus hipócritas, vocês conseguem se esconder sobre as árvores da floresta, mas a voz de Deus troveja através de vocês, quando ele fala. Alguns de vocês se escondem em cerimônias, boas-vindas, resoluções e esperanças, mas a voz de Deus descobrirá vocês na floresta. E lembre-se, haverá um dia em que alguns de vocês se esconderão, ou procurarão fazê-lo sob rochas e montanhas, ou mais partes mais profundas das florestas, mas quando eles se assentarem em seu trono, a voz do Senhor vai descobrir as florestas. Vocês podem ficar sob o velho carvalho, ou rastejar dentro dos seus troncos, podem sentir que lá estão escondidos, mas seus olhos, como bolas de fogo, verão vocês por completo. E sua voz, com a voz de trovão, dirá: venham culpados, venham homens, eu posso ver vocês como estão. Meus olhos podem perfurar as sombras e encontrar a sua alma, tanto na escuridão da meia-noite como no meio-dia escaldante. Por isso, venham, venha, então seu disfarce e subterfúgio serão em vão. A voz do Senhor descobre as florestas. Eu gostaria de Deus falasse com vocês essa manhã e descobrisse as suas almas. Eu gostaria que eles descobrissem para vocês a condição perdida e sem esperança em que estão, que sem Cristo vocês estão condenados. Cada um de vocês, tomara que mostre quão horrível é a sua posição se estiver apartada do Salvador, que descubra a falácia de todas as suas esperanças e de todas as tuas experiências, se não forem aliados a Cristo. Oro
para que ele descubra vocês de todas as suas boas obras, irão cair sobre as suas cabeças, se vocês as construírem para uma casa, e vocês ficarão sem nenhuma cobertura, desvelados diante de Deus que descobre as florestas. Eu teria pregado para vocês essa manhã, mas não posso. No entanto, talvez em meio à multidão de minhas palavras possa haver alguma voz mansa e delicada vinda de Deus que alcançará os seus corações. E se o resto de vocês desprezarem-no, a voz de Deus será tão cheia de majestade, nos banindo quando nos eleito. E se vocês forem lançados ao inferno, Deus receberá tanta glória de vós que vocês ouvirão e desprezarão. Quando de vós que os eleitos ouvirem, tremerem e fugirem para ele, não pense que a sua condenação tirará de Deus qualquer coisa de sua honra. Ora, senhores, ele pode ser glorificado tanto em sua destruição quanto em sua salvação. Vocês são apenas pequenas criaturas diante de sua glória. Ele pode se engrandecer de qualquer maneira. Humilhem-se, portanto, diante de Deus. Curve-se diante do seu amor. Misericórdia, e ouçam agora qual é o plano da salvação para a qual Deus realça os seus eleitos. Por isso, falamos sobre aquele que crê, naquela voz, naquela palavra, naquele filho seu que crê, não que apenas ouve, aquele que crê, não aquele que fala, aquele que crê, não aquele que espera. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ouvinte, se eu pudesse pular do meu corpo e deixar de lado as enfermidades do meu espírito, acho que então poderia pregar a vocês. Mas sei muito bem que mesmo assim deve ser Deus quem fala, e por isso deixo essas palavras. Meu Deus, salve esse meu povo, pelo amor do precioso nome de Jesus. Amém e amém.